Hello, Godgers! Muito bem-vindo e bem-vinda ao canal. Eu sou a Nina20 e hoje eu gostaria de trazer um tema para vocês interessante. Eu não vou trazer notícias, eu não vou trazer fontes e eu até aconselho vocês a irem buscarem por si sós, tá? Eu vi alguns canais falando a respeito disso, mas eu não vou trazer o que esses canais falaram, mas eu vou falar uma coisa, mais um ponto de vista meu, tá? Então, assim, não quero que vocês percebam que eu tô falando sobre fake news, porque é uma posição minha e eu acho que vocês também estão grandes e responsáveis suficientes para irem atrás das buscas, da pesquisa, por aí vai. O que eu tinha visto de alguns youtubers e alguns jornalistas falando, tem algumas coisas que eu até não tenho acesso, tá? Mas de veículos oficiais da imprensa e tudo, até porque tem que ter assinatura, estão planos especiais e por aí vai. Bem, tendo em vista que eu não queria trazer esse tipo de coisa, mas eu queria fazer dar uma opinião sobre o que eu acho que está acontecendo, eu queria falar para vocês sobre essa questão do aumento dos impostos. Por quê? Eu percebi, mas isso é uma percepção minha, tá? Que houve um aumento de gastos muito grandes do governo federal e isso não é nenhum tipo de fake news. Isso aí é dizer que é como dizer que o quê? Eu não sei como dizer que 25 de dezembro é Natal. Sei lá, tô falando qualquer coisa aleatória. Mas por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque assim, é unânime o aumento dos gastos, sim, de tudo, né? Dos gastos do governo, né? Do ano passado para cá, tá? Ah, mas a previsão orçamentária, que não sei o que, vamos tirar isso. Eu quero trazer eu quero trazer uma coisa mais simples, tá? Eu quero fazer uma análise mais simples para vocês, por isso que eu não quero trazer notícia, não quero trazer nada, então é só uma visão minha. Esses dias, eu vi algumas notícias falando do aumento das alíquotas, né, dos combustíveis. Eu vi aumento da tributação para quem tem criptomoedas. Eu vi falando sobre ter os impostos lá para as pessoas que investem no exterior, tá? Depois, que mais que eu vi? Aumento de quê? Deixa eu pensar. Bem, gente, vi muitos... então estão falando do IVA também, né? Que ainda não está definido e tal. Mas já tem setores aí que eu vi falando que vai ser talvez o IVA mais caro do mundo, tá? E o pessoal, tem gente que chama IVA. Aqui em Portugal a gente chama de IVA. O IVA aqui, por exemplo, é 23%. Embora haja países, parece que o maior é da Hungria, tá? Parece que é 35%, não sei. Mas é aquilo, eu falei pra vocês, eu não tô aqui para trazer dados, trazer reportagem, é o freestyle e é a minha percepção, tá? Lembrando que tudo é percepção minha, a ideia é minha, é diferente, tá? Uma coisa é quando eu trago as notícias aqui para vocês, outra coisa é quando eu digo sobre percepções. Eu invisto desde que eu tinha o quê? Comecei a investir desde os meus 26 anos, talvez, e hoje eu tô com 31. Então, sempre tive aquele hábito de... Eu moro em Portugal, tá? Eu sempre tive aquele hábito de gastar menos do que eu ganho e tentar enxugar o máximo possível, né, dos meus gastos e no final poupar o dinheiro, tá bom? E sempre tive esse hábito. Então, assim, aí eu comecei a diversificar os negócios, coloquei embora até contra o que a minha própria irmã, que mexe no mercado de investimentos, diz. Entrei parte com Bitcoin, ganhei um pouquinho no Bitcoin. Na época que o Bitcoin tava subindo demais. E depois eu tirei, na hora que começou sabe, vinha aquela quedinha, já peguei, já tirei, né? E, bem, eu tive um saldo positivo com isso, né? Investi durante um momento em fundos, tá? Fundos imobiliários. E acho que a gente decidiu, porque às vezes eu pergunto à minha irmã, né? Porque ela mexe com a área, então eu tenho que perguntar para quem mexe, quem tem mais conhecimento do que eu. Então, assim, a gente aceitou na época ter um prejuízo de 5, 6 mil reais nos fundos, e aí vendi tudo, porque as coisas nos fundos já não estavam compensando pela desvalorização que estava tendo, imagina agora. E, poxa, se eu quiser vender algumas ações que eu tenho hoje, eu vou ter que aceitar um prejuízo legal. E o que acontece? Quando eu falei assim, não, vou investir na bolsa, tal, eu sempre tive a mentalidade tipo, tá, deixa o dinheiro lá e pronto.
Deixa o dinheiro lá e que seja um dinheiro que você nunca vai precisar dele. Sempre foi essa minha... Tanto é que, tipo, se alguma coisa acontecer, que tire o dinheiro do Bitcoin, que faça renda extra, que vire o mundo de cabeça para baixo, entendeu? Para o quê? Para buscar o dinheiro. Sempre tive esse tipo de percepção. Só que o que acontece? Esses dias eu tava vendo... Eu sei que a gente não pode... Eu tava assistindo algumas pessoas, né, que é desse mundo, mas eu ouvi uma pessoa que é um pouco desse mundo, mas a gente não tem que pegar como referência, né? Mas eu peguei o Ryan falando, né, que ele já tava pegando e colocando tudo em caixa. Por mais doido que às vezes algumas pessoas entendam que o Ryan seja, pra mim o Ryan, aquelas doidices que algumas pessoas pensam que ele é doido, às vezes eu acho que é uma mistura de genialidade com um pouco de percepção por uma pessoa que tá em vários lugares, convivendo com várias pessoas, enfim. E por que eu falo que o Ryan, pra mim, é uma mistura de genialidade? Tem hora que ele fala coisas que depois ele volta atrás e tal. Porque quando o Ryan, por exemplo, lança um vídeo no YouTube, principalmente sobre essa questão de geopolítica, economia e tal, não sei o quê, eu acho muito interessante porque ele dá percepções que eu aqui na Europa, eu já venho sentindo o cheiro dessas percepções, e aí ele vem lá e lança, né? E como as coisas estão ocorrendo no Brasil, com essa diplomacia que tá rolando, com as coisas, a desorganização de maneira geral, esses dias eu até cheguei pro meu namorado e perguntei assim, quantos anos? Eu tenho dupla cidadania, né? Eu também sou italiana, de sangue, né? Vamos dizer assim. Sanguínea, né? Chama-se sanguínea. E aí eu virei pro meu namorado, e que já tá um tempo aqui em Portugal, quantos anos falta pra você tirar a sua dupla cidadania portuguesa? Por quê? Porque eu tô com um certo receio de começar a acontecer com a gente aqui no Brasil a mesma coisa que tá acontecendo com a galerinha, né? Os oligarcas russos. Tem gente até que é contra o regime do Putin, né? Todas as coisas que o Putin tá fazendo, né? Embora o nosso presidente esteja mais daquele outro lado lá, né? Mas, até por uma questão pessoal, eu perguntei pra ele, aí quanto tempo? Por quê? Porque eu tenho um certo receio da gente entrar num mundo assim... perigoso, estranho, sabe? Muitos conflitos acontecendo ao mesmo tempo, desde esse pós-pandemia, e eu vejo as pessoas muito acaloradas, sabe? Defendendo umas coisas assim, narrativas e tal. Eu vejo as pessoas muito presas a isso, parece que gostam de perder energia e tempo com relação a isso. E eu fiquei pensando assim, porque o Ryan disse, né, que ia colocar tudo em caixa, né? E eu fiquei pensando assim, tudo bem, eu não tenho nem tanto dinheiro assim igual o Ryan tem, mas eu fiquei assim pensando, caramba, ele tomou uma decisão que tem um tempo que eu tô querendo tomar. Então, assim, com as coisas que vão acontecendo no Brasil, sabe? Com as falas, com essa bagunça, né, da nossa política, juntado, né, com... Parece que essa polarização que tá acontecendo no mundo, né? Depois desse período da pandemia, e com alguns pontuais conflitos, né, que a gente tá tendo. Então eu me pergunto, levando até em consideração o que o Ryan falou, sabe, se não é hora de tipo, evitar riscos, guardar dinheiro e por aí vai. E eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, né, porque querendo ou não, tô aqui em Portugal, mas o Brasil agora tá tomando uma posição diplomática que eu nunca vi o Brasil tomando, que é tomar lados. E, por exemplo, eu lembro quando eu estudava na escola sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial a gente teve lá a ditadura do Vargas, né? Eu lembro que teve muita gente por trás dele pedindo para ele esperar um pouquinho para o Brasil definir qual seria o lado dele da Segunda Guerra Mundial. E eu não me impressionaria, meu Deus, se o conflito se escalasse numa terceira guerra mundial. Até porque, historicamente, pós-pandemia, sempre há muitos conflitos no mundo. Não sei porquê, se tem alguma questão econômica, né? A gente pega a gripe espanhola, né? Que foi, de certa forma, uma pandemia, matou muita gente e tal. E depois a gente teve a Primeira Guerra Mundial. Não sei.
Não sei se isso tem alguma coisa a ver, sabe? Esses ciclos, né? Ciclo econômico misturado com ciclo de conflito e por aí vai. Então, analisando um pouquinho, eu sempre cheiro as coisas, né? Eu sinto um cheiro que tem muita coisa errada. E o outro cheiro que eu sinto é uma preocupação dessa escolha, né, diplomática brasileira, e a escolha, lembrando, né, principalmente pelo Lula, né, porque eu não acredito que grande parte do nosso Congresso, dos brasileiros, do Poder Judiciário, ou mesmo não acredito que talvez esse seja um posicionamento do Alckmin, né? Eu não consigo ver por que a nossa diplomacia, ela, talvez com uma certa, nutrindo uma certa ignorância, tá, gente? Eu não sei por que a nossa diplomacia já escolheu um lado antes das coisas acontecerem. E assim, eu estou bastante preocupada. Então, assim, pensei, o que eu vou fazer com dinheiro? Mas aí tem imposto, se começar a mexer com as coisas de fora, quem tá mexendo com Bitcoin, aumentou o imposto também, vai aumentar a carga tributária, sabe? São tanta, sabe? Imposto dali, imposto daqui, gasto lá, gasto cá. Então tem... Eu sei assim, por exemplo, eu sei que tem muita gente que não gosta do Bolsonaro, mas eu acho que o Bolsonaro fez, mesmo em todas as loucuras, tudo que ele tenha falado e tal, aqueles exageros. Lembrando, não sou um gado do Bolsonaro, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu percebi que o período da pandemia, ele foi um período que mexeu com o psicológico de bastante pessoas, né? Mexeu comigo, provavelmente mexeu com o seu, que tá aí me assistindo e tal, então não tem como. Vocês imaginem a posição de presidentes da República na época da pandemia. Não tem como se saber que tem milhares de mortes que estão acontecendo e dentro do seu país também, por causa de uma questão de tempo, por falta de estrutura. É como se sentisse que o sangue derramado fosse você o responsável por ele. Então, eu não sei se eu teria emocional para estar durante um período desse. Então, assim, por aquilo que o Bolsonaro disse e não disse, para mim, foi um dos fora momentos de guerra, claro, foi um dos grandes destaques, talvez das grandes dificuldades de ter sido presidente nessa época, tá? Defendendo o que você tiver que defender, sendo louco do jeito que você tiver que ser, enfim. Então, eu trouxe esse vídeo para você para dizer o quê? Será que eu aceito prejuízo? Será que eu deixo meu dinheiro quietinho? Será que eu mando meu dinheiro para outro país? Será que mais para frente, com essa posição diplomática tão prematura do Brasil, né? Com relação a que lado tá indo, né? Essa questão dos BRICS, essa camaradagem da diplomacia brasileira com as coisas meio absurdas que a gente tem visto. Eu fico pensando se hoje morando na Europa, talvez mais para frente em outro continente, não sei, voltando pro Brasil, não sei. Eu me pergunto se não vai acontecer comigo a mesma coisa que estão acontecendo com diplomatas, os oligarcas, desculpa, russos, que têm as suas contas bloqueadas, sem dinheiro. Entendem? Como o próprio Ryan trouxe num dos canais dele, eu não quero trazer aqui, depois vocês vão e pesquisem. Eu tenho medo disso, de chegar um momento que eu vou andar com meu passaporte, como eu disse pra vocês, eu tenho dupla cidadania, mas de tipo, ter aquele passaporte azul, né? E as pessoas me olharem com aquele passaporte azul da mesma forma que eles olham para um russo. Quando, mesmo ele não concordando com o que está acontecendo no país dele, ele tem os bens bloqueados. Por quê? Porque o país dele está sofrendo sanções. Então, me preocupa muito esse lado que o Brasil já tomou na diplomacia, sendo que daqui para frente eu tô muito preocupada com o que vai acontecer com o mundo, sabe? E por isso que eu fiquei pensando, poxa, tá bom, eu sou italiana, as pessoas que estão próximas de mim também têm dupla cidadania. Quem não tá, né, vê, né, como é que faz a dupla cidadania. Porque tá estranho, tá realmente muito estranho.
Se a gente escalar conflito, a gente vai estar de um lado que a gente não sabe se vai ganhar esse conflito. E a gente teve aquela questão, como eu disse para vocês, da Segunda Guerra Mundial, só que tinha muita gente por trás do Getúlio Vargas falando assim, espera um pouquinho para ver que lado que você vai ficar. Porque às vezes o lado que você for ficar pode ser o lado perdedor daqui a uns dias. Então espera um pouco, fica de fora do conflito, não dá palpite, fica quieto. E de repente a gente tem um presidente agora que é palpiteiro antes da coisa escalonar. E já tem um lado. Então eu preocupo de nós brasileiros começarmos a sofrer sanções, termos as nossas contas bloqueadas no exterior, não podemos nem sair do país, fugir do país, sabe? Por quê? Porque tem tanto imposto, as coisas estão tão complicadas, é só cobrança, 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 a gente não pode falar nada, quando a gente fala, a gente está ouvindo palavras bonitas para o nome censura. Então é isso. Certa vez eu ouvi minha mãe falando, você não conhece ditadura, porque minha mãe e meu pai viveram a ditadura, mas eu não vivi. Mas eles não acham que o que está acontecendo no Brasil seja uma censura. Eles estão uma posição um pouquinho diferente da minha, né? Então, talvez eu esteja errada, talvez eu esteja equivocada, talvez... Enfim, acontece. Mas eu queria relatar isso nesse vídeo, não para deixar vocês preocupados, ansiosos e tudo, mas eu queria dizer isso para vocês porque pelo menos fica aqui. Tá registrado aqui. E aqui eu sei que não vai se perder, né? Seja por mim ou por outras pessoas que pegam o conteúdo que eu tô fazendo e divulgando, enfim. Mas eu vou deixar aqui, tá? Que eu acho que agora, para qualquer pessoa sensata e racional, era bom olhar todas as opções. E não sei o que dizer para vocês. Tem muita gente no Brasil que tá reclamando, tem muita gente que votou, né, da maneira que votou e agora tá arrependido. É difícil, é realmente muito difícil. E mais degradante ainda é ver que as coisas do lado de fora, no mundo afora, fora do Brasil, estão muito mais complicadas, muito mais delicadas. E a gente tem a nossa diplomacia, a gente tem nosso presidente parecendo que quer resolver as coisas no bar, tomando uma cerveja. É só dizer isso, é só falar aquilo, sabe? Não tem um conhecimento histórico, não tem um conhecimento das dificuldades, né, entre essas nações que estão ali, né? É isso. Então eu espero que vocês tenham entendido o que eu trouxe. Falei muito, mas esse vídeo aqui, para você que viu, concordou, se quiser comentar, dar sua opinião, ainda dou conta, né, de responder vocês. Talvez seja uma má impressão minha, talvez seja uma maluca falando aqui na internet, no YouTube, já que o YouTube permite que qualquer pessoa venha aqui, né, ligue uma câmera e fale. Mas eu espero, no fundo, eu espero que eu esteja bem errada. E eu espero que os meus pais tenham razão. Take care.